Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 11 horas mais 21 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem é aniversaria na data de hoje, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário! 11 horas mais 21 minutos, hoje em horários diferentes, excepcionalmente em horários diferentes, hoje o Virtual News, começando nesta terça-feira, último dia do mês de fevereiro, começando com março e suas águas, como diria Luiz e Regina, as águas de março. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André Louro, que está conosco ao vivo por telefone. Bom dia, André. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos os organizativos. Bom dia, Fabiana, minha princesa. Bom dia, Helena. Helena está na escolinha hoje, hein? Tá estudando hoje, Helena? Ok, André. Helena está na escolinha hoje? Está na escolinha hoje. Hoje vai ficar o dia inteiro na escolinha. Que maravilha, né? Filho na escola, o pai sofre, né? Fica naquela expectativa, aquela preocupação toda. Ah, como é que está? Como é que é? É uma maravilha, né? É uma maravilha. Isso é... Agora tem câmera, Marcelo. A gente acompanha nas câmeras. Ah, agora fica ali com o Big Brother, então? Quer dizer... Oh, meu Deus do céu, viu? Haja internet! Brother, né? Haja internet! Isso aí. Vamos para as matérias desse dia 28, dessa terça-feira, último dia aí do mês de fevereiro. Já se foram 2 meses, né? Os 2 meses do ano 2023. Principais notícias desse dia 28. Decisão judicial. Delatoras de uma operação que já levou 7 prefeitos de Santa Catarina para a prisão tiveram seus nomes retirados por ordem judicial de reportagens publicadas na TV e na internet pelo grupo de comunicação NSC. A exclusão dos nomes foi determinada na sexta-feira pela desembargadora Cíntia Beatriz de Silva Bittencourt Schaefer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que atendeu um pedido de delatores e também do Ministério Público responsável pela operação batizada de Meio. Ainda cabe recurso à decisão. Em sua decisão, a desembargadora defendeu a liberdade de imprensa, mas citou ameaças contra os delatores e trechos da lei que estabelece que a identidade de colaboradores da Justiça não será revelada sem autorização prévia deles por meios de comunicação. Já existem relatos de possíveis tentativas de intimidação em face dos investigados de menor posição na suposta organização criminosa por meios nada convencionais, até mesmo violentos, que inclusive são objetos de apuração em meios próprios, escreveu a desembargadora. Para a ANSC, a magistrada exemplar para a retirada dos nomes dos delatores nas reportagens já vinculadas com multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento e estendeu a proibição de revelar as identidades dos colaboradores premiados para todos os veículos de comunicação. A determinação já foi cumprida. Procurada pela reportagem, a ANSC encaminhou uma nota na qual diz que irá recorrer, informada sobre a decisão judicial, a ANSC cumpriu imediatamente e ingressou com um mandato de segurança solicitando a sua reforma. A ANSC é a maior empresa de comunicação de Santa Catarina, composta por TV afiliada à Globo, portal na internet, rádio e impresso.
O Ministério Público, procurado ontem, encaminhou uma nota na qual afirma que se manifestou apenas pelo deferimento do pedido de exclusão e proibição de que os nomes dos colaboradores da Operação Mensageiro sejam divulgados com base na Lei 12.850 de 2013. Os delatores fizeram outros pedidos à Justiça Estadual, além da exclusão dos nomes, que eles queriam a instalação de inquérito policial contra um jornalista da ANC por prática em tese de crime previsto no artigo 18 da Lei 12.850, que é de revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito, o que prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Mas a desembargadora negou o pedido, afirmando que não viu indícios mínimos de presença de dolo pelo jornalista. A Operação Mensageiro apura se houve corrupção na área de coleta de lixo, com as participações de agentes públicos e empresários. Todos os procedimentos derivados tramitam de sigilosa. André. São direitos muito importantes para a própria estrutura do Estado Democrático de Direito, né? Que, de um lado, o direito à vida, à preservação à vida, né? Daqueles que se colocam na condição de, ou são colocados na condição de delatores, e aí tem a sua vida ameaçada pela divulgação dos seus nomes, e, de outro lado, a liberdade de imprensa. São direitos e garantias muito caras ao Estado Democrático e precisam ser... E a decisão judicial, né, essa entrega da prisão judicional, ela tem que ser muito cuidadosa para que esses princípios basilares do Estado Democrático não sejam violados. Por vezes não há como... Eu vou falar uma coisa que você nunca ouviu na vida, Márcio Chaves, um brocado assim. Por vezes não há como fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Nossa, então, nova esse termo, eu nunca ouvi. Não, né? Nunca dá, né? Que se anotem nos anais da história. Então, mas a justiça tem que ter muito cuidado, né? Pelo que dá conta a matéria, esse cuidado está sendo preservado, né? E pisando em ovos, a justiça vem fazendo a parte dela, me parece. Acho que a liberdade impressa é talvez a garantia mais cara, né? Cara no sentido de querida, de próxima, de importante, né? Não cara no contrário de barato aí, que não tem nada a ver com o vocabulário correto. Mas essa garantia constitucional em choque com a preservação à vida, ela, por vezes, ela pode ter uma suspensão, um afastamento, né? Já relato de ameaças, né? Afinal de contas, tornou-se público os nomes dos delatores, né? 7 já estão presos nessa operação. E aí, a justiça, para tomar essa decisão, já tem, pelo que dá conta a matéria, já tem, inclusive, indícios ou provas de que as pessoas estão sendo ameaçadas. Então, por vezes, a preservação da vida tem que vir à frente, né? Falar sem ver o processo para o operador do direito é muito difícil. Por isso que a gente tenta, na generalização aí, encontrar algum respaldo aí para poder falar sobre o tema. Mas, assim, falar detidamente, falar com certeza precisava ter os autos em mãos aí, mas, obviamente, que se a própria divulgação pela imprensa está proibida, obviamente foi dado sigilo ao processo e não se terá condições de ter acesso ao processo ainda de ser digital, né? Então, o processo segue em sigilo, então como é que tem essa publicação, entendeu? É muito interessante isso. Bom, mas a doutora, a meritíssima bateu o martelo e tá tudo certo agora. Vamos para mais uma matéria nesta manhã de terça-feira. Lembrando aí, né? De terça-feira, final do mês de fevereiro, e entra março, né? Fisco
Dia 15 de março tem início o prazo para declaração do imposto de renda, né? Março, abril e maio são mês do leão, né? São meses do leão. O prazo de entrega do imposto de renda de 2003 vai de 15 de março a 31 de maio. Neste ano, há novas regras para o envio do documento. Quem é obrigado a declarar e pede o prazo paga a multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. Os contribuintes com imposto a restituir que optarem por receber os valores por PIX na declaração do imposto de renda de 2023 vão entrar na lista de prioridades de restituição da Receita Federal e terão o dinheiro antes. A mesma regra vale para quem, em 2023, optar pela declaração pré-preenchida do imposto de renda. Quem escolher receber a restituição do imposto de renda por PIX terá o dinheiro antes. A regra também vale para quem usar essa pré-declaração, André. Isso é espetacular. O pagamento da restituição do imposto de renda segue a seguinte ordem de prioridade: idosos com idade igual ou superior a 80 anos, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e ou optaram por receber a restituição por PIX. Bom, é o PIX. É a moda, tá valendo, né? Tá valendo, é o PIX. Então, para quem vai declarar a partir do dia 15, né, de março, próximo mês, começa aí o prazo para declaração. Tudo bem que o brasileiro está mudando aquela forma de deixar para a última hora, né? Tá cada vez menor o número de pessoas que acabam ficando aí presos. E sem contar que você tem aquela possibilidade, faz a declaração e depois faz a retificação da sua declaração, né? Ainda lhe possibilita. Então você não paga a multa porque você está entregando no prazo. André, mês do leão, né? Março, abril e maio. Então, mês do leão. Marcos Chaves, eu vou aqui dar uma de Tim Maia e vou dizer que eu estou com problema no retorno. Retorno? Quer retorno? Dá retorno, Alô, André. retorno. Retorno. Áudio, som. E aí, chegou para você? Agora tá melhor. Se você puder, você é um cara que está começando aí na profissão, eu vou te dar uns toques aí que eu... Você fala um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Perfeito. Viu, Márcio? Não, eu acho que essa é uma matéria de informação, a gente tem muito pouco a comentar. Eu acho que o maior detalhe aí é a questão da operacionalização da Receita. Está cada vez mais, a resposta está cada vez mais rápida, e quando a resposta é rápida, você consegue colocar luz nas prioridades, né? Então você tem uma ordem de prioridade que hoje você está conseguindo respeitar aí, em primeiro lugar, idosos e tal, pessoas com deficiência grave, professores e tal. Então, quando a bagunça, o caos está instalado, fica difícil de você dar prioridade a alguma coisa, porque a prioridade é tirar da frente, né? Agora, quando a coisa começa a fluir, você consegue trabalhar da melhor forma, e eu acho que é isso que está acontecendo com a Receita Federal, nesse particular aí, depois você até deu o detalhe, a questão do PIX, né? Então, eu acho que cada vez menos o nosso dinheiro é cada vez mais virtual e a gente usa menos o papel, né? Então, a restituição, o dinheiro entra e sai da sua conta e você não vê, né? Você só vê um número ali, baixar ou diminuir, no meu caso baixar, mas é um número, né, que você vê na telinha. Você não dificilmente hoje pega em dinheiro em mãos, né? Eu ontem fui fazer sessão de fisioterapia na Unimed, na Rua Paraná, em Santos, e chegando lá, lembrei que havia esquecido da máscara. E aí o vendedor de pastel da frente já está devidamente equipado,
ganhando com os esquecidos, né? E aí ele me vendeu a máscara, mas eu tive que pagar R$2 poderia pagar no Pix, inclusive. Ai, que maravilha, né? O cara paguei no cartão. O cara do pastel vende máscara para os esquecidos. Tá isso que eu chamo de rapaz, agregar valor ao mercado. E ele não é pilantra, não. Ele vende baratinho, ele vende a R$2. Não superfatura, tá certo. Né? Não tem aquele negócio lá do sujeito vendendo água a R$93 para quem tá... que é um absurdo total, né? Mas ele vende baratinho, mas ele faz a roda girar. A pessoa ali às vezes vai comprar uma máscara e já compra um pastelzinho, já compra um refrigerante, uma água e tal, e ele faz um dinheirinho ali. Paguei no cartão, então a gente não vê o dinheiro, o papel moeda, né? Cada vez mais veremos menos. Né? Lembrando que, atenção, né? Imposto de renda, pessoal, a Receita Federal não manda informe pode mandar um e-mail ou outra coisa, mas não manda essa questão de WhatsApp, mensagem. Tem muita gente que é pilantra e vai aproveitar esse momento agora do desavisado e mandar, tem que pagar a restituição no imposto aqui. Cuidado, atento, hein? Pessoal de mais idade aí que acaba ficando menos atento com essa condição. Fique esperto, tem muito malandro aí, que é mais malandro do que o leão, viu? Então... Esse é um alerta muito importante. Às vezes a pessoa está ouvindo e fala assim, de novo essa conversa, de novo, porque essas práticas são repetidas e às vezes a gente esquece. É bom que a gente esteja sempre, no caso do jornalista bem informado como você, alertando a população para que não caia nesse tipo de golpe aí. Ficar muito esperto com isso, né? E é porque, geralmente, André, a lei de Gerson, né, o pessoal fala, olha, está me oferecendo uma grande vantagem aqui. Ninguém dá nada de mim, então fica muito esperto nisso, né? Eu vou ganhar dinheiro. Vai perder o dinheiro. Vamos à próxima. É o bilhete premiado, né? É o bilhete premiado. Até hoje tem vítima, né? Vamos à próxima matéria desta manhã de terça-feira. Até hoje o pessoal ainda cai no golpe do bilhete premiado. Santos inicia o primeiro retrofit público para criar 36 moradias no centro. O primeiro retrofit público da Baixada Santista teve as obras iniciado ontem, na segunda-feira, no dia 27. O prédio do antigo Ambesp, um marco do início do Plano Municipal de Repovoamento do Centro Histórico de Santos, fica na Rua Gonçalves Dias, número 8, esquina com a Rua do Comércio, e terá salas comerciais transformadas em habitações. Batizado de Santos AD Retrofit, o edifício possui 2.800 metros quadrados e 7 andares, que abrigarão 2 unidades comerciais e 36 habitacionais em D1 e 2 dormitórios, sendo 18 de cada tipo. 3 apartamentos serão acessíveis a pessoas com deficiência e áreas comuns, como lavanderia, bicicletário, salão para festas e reuniões também serão construídos. O prédio, que foi cedido ao município em dezembro de 2021 pela Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo, a SPU, será completamente revitalizado. A reforma vai desde a fachada à parte interior, com troca de piso, renovação das partes elétricas e hidráulicas, bem como de alvenaria para adaptação de comercial para residencial. O edifício, que conta com 2 elevadores, ganhará nova estrutura para um dos equipamentos e uma nova escada, cuja estrutura antiga será demolida e reconstruída no padrão previsto no auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. A obra foi licitada pela Coab Santista, responsável pela execução e fiscalização do projeto, em convênio com a CDHU. A vencedora da concorrência foi a Benassi, construtora e incorporadora. O investimento é de R$ 6.795.000. A previsão de conclusão é de 24 meses. Bacana essa questão do centro, né, revitalizando o centro, construindo, dando uma condição habitacional ao centro, que o centro houve o êxodo, né, André? O pessoal acabou saindo, o centro de Santos está cada vez com menor movimento, e a ideia agora é utilizar os prédios comerciais de forma a sanar o déficit habitacional. Nesse primeiro agora aqui vão ser abrigados os estudantes, né? Vai ser voltado para os universitários. E isso é muito bom. Parabéns aí pela iniciativa de Santos, dando um outro destino a toda aquela condição, toda aquela infraestrutura
que o centro tem, né? Detém, né, André? Salas comerciais se transformando em residências. André Louro. Isso aí, Márcio. O que acontece em qualquer lugar do mundo, se você for perceber, em qualquer lugar do mundo onde há a preservação do centro histórico, onde há turismo nesse particular, nesse cenário, você vai ver que há uma coisa muito presente que é as pessoas residirem nesse centro, né? De haver essa vida 24 horas. O que acontece com o centro histórico como de Santos, como você chamou de êxodo, né? Essa migração do santista para outros locais da cidade, como Gonzaga, Campo Grande, Marapé, Ponta da Praia, Baré, Boqueirão, Macuco. Então o Santos acabou os seus moradores do centro, isso aí, movimento de década de 60, né, 50, 60, iniciou esse movimento. É um movimento que ele vai, com o tempo, promovendo a migração também do comércio. Hoje, você vê um comércio muito, não vou dizer fraco, mais enfraquecido, né? Todas as grandes lojas, elas foram montando primeiro filiais, né, no Gonzaga, em outros centros comerciais da cidade, e hoje a maioria realmente abandonaram, ou fecharam as portas, ou migraram para outros locais da cidade, como as pessoas que moravam no centro fizeram um pouco antes. Então, o que a Prefeitura de Santos tenta hoje é repovoando, né, trazendo as pessoas novamente a morar no centro histórico, a fim de preservar, mas não só preservar, mas de fomentar o turismo, fomentar o comércio, e acabar com esse ar, com esse cenário de abandono, talvez da região mais rica, mais cara da cidade, que é o centro histórico, né? Que é belíssimo, né? Mas ele precisa dessa vida, né? Que as pessoas circulem. E assim, qualquer lugar do mundo que você vá, as pessoas vão dizer isso. Não há revitalização do centro histórico se não houver essa moradia. O centro não for também destinado à moradia. Porque você falou bem, houve a mudança desse eixo comercial, né? Quando a infância, todos participavam, todos que foram ao centro de Santos, né? Naquela época de ouro do centro de Santos, que você tinha lojas americanas, lojas brasileiras, aquilo era uma polvorosa, muita gente circulando, porque você tinha poucos centros fora dali, né? Era uma questão do Gonzaga ainda com as lojas, mas com o advento aí dos shoppings, houve uma migração muito grande, você disse bem também, houve uma mudança habitacional, né? E agora essa ideia de que o centro pode repovoar e tem essa possibilidade, você pode aplicar isso, e digo mais, André, se houver essa adequação, para muitas pessoas vai ser interessante, de repente, trabalhar e no mesmo prédio em que vai ser, claro, se tem a moradia, né? Olha só que maravilha. Você pode morar aqui, tem o teu escritório aqui embaixo, você não vai usar carros, você vai chegar próximo. Quer dizer, toda essa possibilidade dentro de uma cidade que oferece, né, uma qualidade de vida muito boa. Santos tem essa vantagem, das cidades da região, é a que melhor tem qualidade de vida. Ou estou enganado? Se você fizer uma viagem, eu gosto muito de Buenos Aires, né? Se você visitar a Argentina, ficar em Buenos Aires, ou vão te o guia turístico da tua confiança aí, a pessoa que vai te vender o pacote turístico, ou ela vai te colocar no centro, ou ela vai te colocar na Recoleta,
mas ela vai te colocar em pontos turísticos, estratégicos e históricos, né? Mas, assim, via de regra, ela vai, primeiramente, te colocar no centro, né? Porque onde ainda tem... você vai ter mais facilidade de locomoção para os outros pontos e onde tem uma vida realmente forte, né? Comercialmente, você tem mais opções. E assim na maioria dos lugares onde há um turismo forte, né? E esse movimento centro-praia em Santos, ele foi muito forte, né? E a praia realmente é difícil concorrer com a praia, né? Mas turisticamente é difícil. É muito difícil. Agora, o centro revitalizado, ele realmente, eu falo de Cadeira porque a minha família, né? Meu pai é nascido ali, né? Itororó, Amador Bueno, as famílias tradicionais de Santos, a minha família não é família tradicional, mas as famílias tradicionais de Santos, elas moravam no centro, né? E todos fizeram esse movimento migratório. Eu não acredito que essas famílias retornem, mas esse movimento de levar estudante, de tentar povoar de forma interessante, e começa de uma forma mais interessante que podia ser, com estudante, né? Que aí você fortalece também as bibliotecas e tal. Eu acho um movimento bem interessante aí que faz a Prefeitura de Santos, e espero que dê certo, né? Vamos também, da nossa parte, homenagear, né? Vamos visitar o Centro Histórico, mas não só para ir tomar um cafezinho. Vamos lá, tem o Museu Pelé para visitar, tem o Museu do Café, tem muita coisa boa para ver no centro. Tem a noite, né? Que funciona bem, algumas casas noturnas. E é só o movimento das pessoas frequentando que faz com que haja a revitalização. Não adianta nada arquiteto e todo o corpo de arquitetos da prefeitura planejarem essa revitalização se não houver esse tipo de movimento aí da gestão de povoar realmente nesse setor habitacional, né? Não dá para pensar só no comércio, porque o comércio precisa vender para alguém, né? Bom, daqui a 2 anos, então, nós vamos ter o retorno. Provavelmente, na final da gestão do próximo prefeito, a gente tem esse retorno. Bom, nós temos também aqui um prédio, que são duas unidades, né? Um prédio, o Castro, o nosso Castro, né? Eu fiz um Cubatão, que tem uma dificuldade de utilização enorme. É algo que se arrasta por anos, né? De repente, quem sabe, né, André? Vamos, de repente, observar o que pode ser feito no Castro, já que até para moradia, que é a função dele, está difícil ser exercida. 11 horas mais 49 minutos, estamos num horário diferente hoje, excepcionalmente hoje, nós voltamos depois no horário normal do Virtual News, que é às 9h30 da manhã, de segunda a sexta. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de terça-feira. Essa o André vai adorar, essa ele vai gostar. Presidente Lula recebe vacina do doutor Alckmin. Isso mesmo, o presidente Lula ontem recebeu a 5ª dose da vacina através das mãos de Geraldo Alckmin. Nessa que é uma forma, né, de incentivar a vacinação no país. Bolsonaro não queria tomar vacina, aquela situação toda. Lula já chamou o vice, que é doutor, e falou: aplica aí, né? Essa 5ª vacinação tem essa questão, né, de ela ter dupla aplicação e tudo mais. Que começa também a vacinação em Cubatão hoje, dessa dose. André, vai se vacinar? Claro, maluco. E o outro aí, o ex-presidente, eu tenho uma dificuldade de chamar de ex-presidente, para mim, eu dou outros nomes, assim, mas cidadão depois pegaram lá o cartão de vacinação dele, né?
Ele falou que não era para tomar, mas ele tomou, né? Mas tudo bem. Agora, seria bem interessante, né, Machado? O Bolsonaro pedindo para o vice aplicar, né? O Mourão ia fazer o quê? Como é que ele... O Geraldo Alckmin é médico, né? Pede para ele aplicar, ele pega a injeção e aplica. O Mourão vai aplicar como? Vai dar um tiro, né? Mas não é? Mas é um pândego, mas é um pândego. Mas não é? Como é que faz? Agora eu vou falar um negócio para você, cara. Você também é do ramo. Você... Não sou médico. Não. Do ramo da culinária. Você é um bom cozinheiro. E eu gosto de me arriscar nesse cenário também. E, cara, uma das coisas que eu gosto é chuchu, sabe? Chuchu. O pessoal fala que não tem gosto de nada. Pô, eu acho chuchu maravilhoso. Chuchu rico em potássio, né? Você foi pra cozinha para falar do Alckmin? Eu não acredito. Uma das coisas que eu mais gosto é chuchu com ovo. Agora, chuchu com lula, rapaz. Olha, é uma combinação que... Legume com fruto do mar, é isso? Tá dando pra falar, hein? Legume com fruto do mar, é isso? Então. Talvez, quem sabe, o Lula não se passe a chamar de legume do mar, hein? Já pensou? Já pensou? Que coisa maravilhosa. Lembrando que a cidade de Cubatão recebeu 3.594 doses do imunizante, né? Que é da Pfizer. Essa que, na verdade, é a bivalente contra a Covid-19. Começou a vacinação nesta terça-feira. Lembrando que os Estados Unidos está naquela discussão de onde veio a Covid, se foi no laboratório na China que escapou e tudo mais. Quer dizer, agora começa essa discussão, né? Para se discutir, para observar quem é, na verdade, o responsável por esse vírus, né? E aí a gente pergunta, né, André, o que mais estão fazendo os laboratórios que pode escapar aí e pode ser letal para a humanidade? Não, essa é a grande preocupação, né? Quando você diz agora, escapou Eu fiquei um pouquinho sem retorno aqui, viu, agora? Agora pegou o retorno, tá bom? Agora tô. Legal, eu estava comentando que está uma discussão agora internacional que, de acordo com informações norte-americanas, o vírus, né, da Covid pode ter sido proliferado através de um laboratório chinês. Escapou do laboratório, né? Fugiu, o vírus fugiu do laboratório. E aí eu me pergunto, né, o que mais temos no laboratório que de hora para outra pode escapar e ser letal para a humanidade, né? Porque o vírus realmente... e agora está se procurando aí os responsáveis. Eu não sei se é para coibir, se é para pagar a conta, o que está acontecendo. Mas a China está no olho do furacão. Eu acho que dificilmente você vai conseguir comprovar ação de dolo ou culpa, né? Talvez de culpa, né? Entrando na minha área aí, a questão a culpa, ela decorre de três elementos, né? Ou ela é fruto de negligência, de imprudência ou de imperícia, né? Então, a equipe aí que eventualmente manipulava e eventualmente deixou escapar o vírus pro resto da humanidade, ela incorreu em dolo. Eu não acredito que o dolo é a manifestação de vontade mais clara possível, com o viés efetivo de praticar essa fuga, né? Essa proliferação do vírus. Agora, talvez você conseguisse comprovar aí negligência, imperícia ou imprudência aí do laboratório e tal, mas todo laboratório está sujeito a esse tipo de situação, porque, assim, os caras mexem com coisas perigosas, né? Com vírus letais e também se não estudar, também não tem cura para um monte de coisa. Então, assim, é o tal do, sabe, quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha, sabe? Não tem, é uma responsabilização que aí você fala, não, então não pode ter laboratório, então
qual foi o protocolo. Eu acho que a responsabilização se dá no momento que você tem uma quebra de protocolo comprovada, e aí não tem o que fazer, tem que responsabilizar e tem que ver que tipo de responsabilização há que ser adotada aí, provavelmente pela OMS, pela ONU, né, Cabe, né? O que vai caber nessa situação? A Capitania das Galáxias, né? Porque aí é outro cenário, né? Organização pela OMS, né? Organização Mundial da Saúde, né? Não, inicialmente a OMS seria a primeira a impor, mas aí uma vez que ela reconhece e impõe alguma medida, essa medida não vai parar por aí, né? Então, sanções internacionais, aí começam outro tipo de processos aí de responsabilização do Estado chinês. Considerando essa briga do americano com o chinês, que hoje está bastante visceral, a gente, né, como nós recebemos muito mais informação que vem da mídia americana, que vem do governo americano, talvez a gente receba com esse viés, talvez o chinês tenha outra coisa a dizer, né? Mas, de qualquer forma, desde o início há essa desconfiança quanto a alguma má operação, né? Alguma quebra de protocolo na operação que tenha feito com que o vírus escapasse. É uma pena que isso tenha acontecido, nós vivemos uma pandemia, se por isso, que a gente não merecia, né, como humanidade, e foi muito triste para todos, está sendo ainda, né? Sim, muito triste para todos perdemos pessoas queridas e, né, não é segredo para ninguém, né? Perdi meu pai nessa aí, então eu acho que tem que ser tudo muito bem investigado e se tiver que haver responsabilização, que haja. Agora, em dolo eu não acredito não, porque não tem sentido, né, você espalhar um vírus aí para punir a humanidade inteira, para provar alguma coisa, para ganhar alguma coisa com isso, né? Não acredito. Só dentro das ficções de hollywoodianas, né? Fora isso, é muito difícil. 11h58, André, estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo nesta terça-feira. Agradecendo a André que está participando do telefone. Estamos em um horário diferenciado hoje, mas amanhã o Virtual News volta no horário normal, às 9h30 da manhã. André, algum apontamento, alguma novidade aí? Deixa eu só falar a respeito da segurança pública, né? Alguns próprios municipais, no próprio municipal, tentaram furtar os aparelhos condicionadores de ar, né? E aí toda uma movimentação, essa preocupação, e isso acabou sendo colocado, inclusive no site da prefeitura, né? E aí eu me pergunto, guarda municipal, monitoramento, se os próprios públicos não estão sendo guardados, quem dirá os demais, né? Então a gente está pedindo aí uma atenção ainda maior. Segurança é uma sensação. Se você não tiver essa sensação de segurança, com certeza a vida se torna um caos. E essa ideia não agrada a ninguém. Correto, André? Não sei. Eu não gosto dessa... Mas a gente precisa fazer um programa só para discutir isso. A gente faz um programa de debate. Tá vindo aí o pinga-fogo, daqui a pouquinho vai começar o pinga-fogo. O pinga-fogo, que você está fazendo uma propaganda danada, você monta um assim, Machados contra André Louro. E aí a gente escolhe um tema. Esse é um tema bom. Eu odeio esse negócio. Eu contra você? Eu e tu. Vamos mas que é isso? Vai dar empate. Então, porque eu não gosto desse termo, né? Dessa ideia que o pessoal da segurança gosta de colocar, de que segurança é segurança, pô, você tem ou você não tem. Segurança não é sensação, coisa nenhuma. Eu digo que se você não se sentir seguro... Não, eu compreendo qual que é a ideia, mas não gosto, porque leva a uma desobrigação do Estado.
é uma ideia que leva à desobrigação do Estado. Se a polícia não conseguiu. Fazer o quê? Afinal de contas, segurança é uma sensação. Eu não vejo isso. Não, de forma é uma responsabilidade que deve ser promovida pelo Estado da melhor forma possível. Então, assim, para mim, segurança é segurança. Ou tem ou não tem, né? Ou tem parcial, negócio de sensação, mas é uma coisa para a gente discutir no pinga-fogo, Marcos Chaves. Mas, por outro lado, Mas assim, é uma questão de sensação para quem tá, porque para você que está na sua casa, você está se sentindo seguro, né? Tem essa sensação que você imagina. Agora, se o Estado não opera, a sensação é outra, de raiva, de incompetência, aí é outra situação. E a sensação, ela vai refletir lá na urna depois, né? Aí reclamam. Mas, pro pinga-fogo, você me fez agora lembrar do Raul Morim, na época em Cubatão era secretário de obras, né? E eu falava para ele, vamos participar lá do programa. Ele falou, não, lá é o Coliseu, rapaz. Lá o pessoal entra para degladiar mesmo. Então o pinga-fogo tá voltando, o Coliseu tá chegando logo aí e com certeza o pessoal vai gostar muito. Toda uma roupagem diferenciada e é uma conversa franca entre pontos antagônicos e de forma muito clara e objetiva. Vai ser muito bacana. André, valeu a participação e a sugestão da pauta aí de André e Márcio Chaves no Pinga-Fogo, vou pensar. Vai dar empate, mas vou pensar. Vamos sair na porrada, Márcio Chaves, definitivamente. Grande abraço. Manda abraço pro pessoal que você tem que mandar, que senão depois aí o Pinga-Fogo é em casa. Tá bom, eu vou mandar um beijo para as minhas princesas, vou mandar um abraço a todos que nos ouvem, nos assistem. É um prazer, uma satisfação, é uma honra estar nesse canal, fazendo esse bate-papo e discutindo os problemas e as soluções, né, para a vida humana, né? Eu queria lembrar que várias são as associações que estão a recolher donativos para os vitimados das fortes chuvas que atingiram o litoral norte aí, né? Mandar um caloroso abraço de acolhimento mesmo aos desabrigados e a todas as vítimas dessas fortes chuvas, e também não podemos esquecer do mau gerenciamento da questão das áreas de risco. Coisa precisa ser corrigida e é isso aí. Lembrar também que hoje tem Flamengo e por isso hoje é um dia também muito especial. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Valeu, Márcio Chaves. Jorge Benjó, né? É isso aí. 12 horas e 3 minutos, agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho está à disposição nas redes sociais também do nosso canal, no YouTube. Você está acompanhando pelo Facebook as transmissões e estamos aí em período experimental e logo você vai estar com mais interatividade aqui na sua virtual. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã às 9h30 da manhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.